Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez pela bondade, graça e misericórdia de Deus para juntos comentarmos mais uma vez sobre os assuntos que estão a desenrolar-se pelo mundo afora, inclusive em nosso Brasil, em nosso país. Estamos falando sobre os sinais do arrebatamento, os sinais da volta de Jesus Cristo. E hoje iremos falar um pouco mais, nesse nono vídeo que nós estamos fazendo sobre esse assunto. Pedindo a você para que você assista aos vídeos anteriores, não só sobre esse assunto, mas como outros assuntos que nós temos em nosso canal. Lembrando que é essencial que você assista com muita atenção para entender o que está sendo falado e pesquise também em outras fontes sobre o assunto que nós estamos comentando. E como eu sempre tenho dito, nós devemos sempre procurar examinar a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, com muito cuidado, muita atenção, pedindo a Deus que o Espírito Santo, que é o autor desta palavra, que inspirou os santos, profetas e apóstolos para produzir a Escritura, o Espírito Santo também abra o meu, o teu, o nosso entendimento, a fim de que nós possamos aprender a palavra de Deus como ela de fato é. E diante disso, não esqueça de comentar, deixar o seu like, compartilhar, evangelizar pessoas que estão afastadas, que saíram, abandonaram o caminho da salvação, que é Cristo, porque entenderam que assim o deveriam fazer, fracassaram, fraquejaram. Porque muitas pessoas que vêm a Cristo acham ou pensam que quando vai ou está na igreja, ele vai para um ambiente perfeito. Isso é uma ilusão. Porque a igreja de Cristo, ela é composta por várias pessoas, de várias nacionalidades, culturas diferentes, de hábitos e práticas diferentes. Que estas pessoas, quando vêm ou se tornam igreja de Cristo, elas precisam serem limpas. Como disse Jesus em João 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então muitos não se permitem ser tratados por Cristo na ação do Espírito Santo pela palavra de Deus. E muitos que vivem no seio do cristianismo, da cristandade, do meio evangélico, se escandalizam com determinadas coisas, comportamentos, linguagem, atitude, porque não entendem que o processo de santificação é gradativo e a gente não vai encontrar no meio cristão todos aperfeiçoados. Não vai. Então é importante que você compreenda isso. Por isso há necessidade de você conhecer a Bíblia, conhecer a Cristo, conhecer os ensinamentos de Cristo, para que você não se embarace e não se perca pelo caminho. E hoje nós iremos dar continuidade sobre os sinais do arrebatamento de Jesus, da volta de Jesus Cristo para arrebatar a igreja. E como essa semana nós tivemos uma semana de muitos eventos, não só no mundo, mas aqui também no nosso Brasil, Tivemos uma ressaca fortíssima no estado do Rio de Janeiro, que invadiu calçadas, alagou as avenidas. Tivemos uma tempestade muito forte no estado de São Paulo, que derrubou árvores,
não é? Derrubou coberturas, arrancou telhado. No estado do Pará, as enchentes muito fortes. Os sinais estão sendo evidenciados no mundo todo. Nunca houve tantos sinais sequenciados como nós estamos vendo nesses últimos dias, não é? Que são sinais fortes, mostrando ao povo, ao mundo, e que, infelizmente, nós temos uma sociedade que é inimiga de Deus, é contra Deus, contra o Evangelho, contra os ensinamentos de Cristo, que eles dizem que todos esses acontecimentos fazem parte da questão climática. E há provas, há evidências que isso tudo que eles alegam que é uma questão climática é mentira, é balela. Eles querem negar a autoridade da Escritura, da palavra de Deus. E nós estamos aqui para divulgar, falar, mostrar a você a necessidade de você conhecer a Bíblia e não se confundir com as informações midiáticas mentirosas que negam o que realmente está acontecendo. E diante desse fato, esses sinais que você está vendo, os sinais que nós podemos chamar sinais naturais, que eles estão acontecendo aqui no nosso país, isso fora os que estão acontecendo no mundo, que a maioria da mídia não mostra. Principalmente coisas que são relacionadas ao sistema, né? Como o apoio da maioria das nações, da maioria das pessoas, o apoio ao terrorismo. Isso é um sinal da vinda de Jesus. Porque como é que você pode apoiar alguém que quer a aniquilação, a destruição de outro país, simplesmente exterminar aquele povo? E há pessoas que apoiam isso. Isso é um sinal da volta gloriosa de Jesus. Jesus disse que Israel, ele é a figueira e que se torna um relógio, não é? Para a igreja, para mostrar à igreja que está chegando próxima a hora do retorno glorioso de Jesus. Muitos acreditam, negam a existência física de Jesus. Negam. No entanto, declaram ele como morto, mas lutam contra ele. Se uma pessoa está morta, então essa pessoa não tem nenhum poder de influenciar outras pessoas para que o sigam. Mas o sistema quer de todas as formas, além de negar a ressurreição de Cristo, negar a existência de Cristo, eles querem de todas as formas abafar a mensagem de Cristo. Não deveriam ter medo de uma pessoa que eles acreditam que está morta. Mas por que eles combatem? Porque eles sabem, eles negam, mas sabem que Jesus está vivo. Ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, está à direita do Pai, intercedendo por todos aqueles que o receberam como o seu Senhor e seu Salvador. E ele em breve voltará. E o que nós estamos vendo acontecendo foi o que ele nos alertou. Foi o que ele nos disse. Que os sinais que iriam acontecer como princípio de dores era a preparação da humanidade para o retorno glorioso dele, como a gente viu em Mateus, não é? A gente vai reler para refrescar a sua memória, Mateus 24 e o versículo 6. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, não vos alarmeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Isso é só o começo.
O que você está vendo aí, os conflitos bélicos, a guerra, a fome, a destruição da natureza, temos uma coisa que está superando todos os tempos e todas as épocas. Nunca a Amazônia chegou a um estado tão crítico como agora. 60 municípios em estado de calamidade, uma queimada que não para, não é? E, além do mais, agora uma tempestade muito forte de areia. Tudo isso em um estado só. Um dos maiores estados daqui do nosso país, que também faz fronteira com outros países, porque tem a Amazônia brasileira, a Amazônia peruana, que é uma floresta que é riquíssima, riquíssima, que traz não só benefícios para o Brasil, mas para o mundo. E que o estado do Amazonas, que é onde detém a maior parte da floresta, né, está em uma crise ambiental horrível, enquanto lá está seco. Os municípios que dependem dos rios que transitam dentro da Amazônia estão precisando de alimento, estão precisando de água, estão precisando de tudo. Outros estados estão se acabando debaixo das águas. Se todas as águas vão para o mar, por que as águas do mar não repõem as águas dos rios da Amazônia que estão secando? A ciência não consegue explicar isso, mas a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que Deus coloca trancas, Deus coloca limites até aonde o mar, os rios, as águas podem ir. Porque Ele é o Senhor da terra, do céu, do mar, do ar. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. E os geólogos, os geógrafos, os oceanógrafos e todos os estudiosos que estudam, que pesquisam, que analisam, que sempre tem uma palavra técnica, mas nunca uma resposta concreta e objetiva, não conseguem dar uma resposta satisfatória para a sociedade, para a população e para o mundo. Isso a palavra de Deus responde. Só que eles não querem. Eles não aceitam. Nós somos privilegiados porque antes mesmo de acontecer qualquer evento nesse mundo, a Bíblia, quem lê a Bíblia sabe que está para acontecer. E a palavra de Deus diz que aqueles que creem em Cristo não se abalam. Eis que em Sião eu ponho uma pedra, pedra de esquina, pedra angular. Quem nela crê não será abalado. Cristo é a rocha eterna de Deus sobre as nações. Na visão profética que Deus deu a Nabucodonosor, não é? Quando ele viu, teve um sonho e não lembrava do sonho. Esqueceu-se do sonho. Mas lá em Babilônia tinha um homem de Deus chamado Daniel, que Deus revela a Daniel o sonho de Nabucodonosor, a interpretação do sonho. E na interpretação do sonho, Daniel interpreta, e já no final, Daniel vê uma pedra sendo cortada sem auxílio de mãos. E quando essa pedra cai sobre a terra, ela destrói todos os reinos. E ela cresce, e ela se expande, e ela se espalha e conquista todo mundo. Essa pedra, essa rocha é Cristo, na qual todo aquele que crê não se abala. Os dias são difíceis, disse Jesus que esses dias viriam, e já chegaram e já estão entre nós. Mas cabe a nós olharmos para cima, como Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, quando vocês ouvirem, virem, não se assustem, é mistério que aconteça. Levante sua cabeça para cima, porque a sua redenção se aproxima. E dentro desse contexto da redenção, fala da volta do retorno de Jesus.
E no retorno de Jesus, eu escrevi aqui para deixar mais explicitado para vocês que vão ouvir o entendimento mais amplo para que vocês possam assimilar a grandeza da volta do retorno de Jesus para levar a sua igreja, não é? E aí vem o significado da palavra arrebatamento, não é? Escutem bem o que eu vou ler para que vocês também, se desejarem, anotem e pesquisem sobre isso, né? Como eu sempre tenho dito, eu não sou o dono da verdade é Deus, é a palavra de Deus, e é necessário que a gente sempre busque respaldo, não é? Consistência bíblica, teológica, a fim de que a nossa fé não seja apoiada na mensagem humana, mas na mensagem divina, na mensagem bíblica, na mensagem cristocêntrica. A segunda vinda de Jesus é demonstrada na Bíblia como um só evento, com duas etapas distintas. A primeira etapa é a vinda invisível, que é o arrebatamento. E a segunda etapa é a vinda visível, quando Cristo vier em glória. Analisaremos agora a primeira etapa, arrebatamento. Enlevo, ato de arrebatar. Arrebatar é tirar com violência, arrancar com força. No grego, há dois termos que ajudarão a compreender melhor o significado da palavra arrebatar. As diferenças entre os dois termos na língua grega é que eles correspondem respectivamente às etapas da segunda vinda de Cristo. E o primeiro termo que nós vamos analisar, o termo grego é parousia. Eu falei um pouco disso no vídeo anterior, mas nós vamos trazer de forma mais detalhada e específica, a fim de que você seja enriquecido no conhecimento do Senhor. Parousia é a vinda ou presença até as nuvens, conforme diz 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. A parousia é a vinda ou presença de Jesus de forma invisível. Ninguém o verá. Ninguém vai ver ele. Essa vinda ele será para a terra, ele vai vir para a terra, só que ele não vai tocar na terra. Ele vai ficar nas nuvens, por isso que chama-se parousia. Ele vai ficar nas nuvens. Ele vai parar nas nuvens e de lá ele chamará a sua igreja. Cristo virá para os seus santos, encontrar-se com ele nos ares. Está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, não é? Anote para que você leia, para que você analise. E a segunda palavra grega para a vinda de Jesus, que eu disse a você, que é dividida em duas etapas. Primeira etapa, para a igreja, a vinda de Jesus invisível, parousia, parará nas nuvens, chamará a igreja que se encontrará com ele nas nuvens dos céus, não é? A segunda palavra para definir é epifaneia. Epifaneia. Parousia, primeira etapa da segunda vinda de Jesus, que será para a igreja. Vinda invisível, ninguém o verá, só a igreja ouvirá o toque, só a igreja verá o Senhor, só a igreja encontrará com o Senhor Jesus nos ares. Essa é a primeira etapa da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é dividida nessas duas etapas, a primeira para a igreja e a segunda
com a igreja glorificada, retornará à terra para livrar a nação de Israel de sua destruição definitiva. Aí, essa segunda etapa chama-se de Epifaneia. É uma palavra grega que significa manifestação, aonde todo olho o verá, contemplará o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, o Cristo poderoso, que retornará com a sua igreja glorificada. Para quê? Para livrar a Israel de sua destruição. Quando o texto sagrado diz, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, 2:8 da segunda carta, Paulo fala que Cristo se manifestará para aniquilar o anticristo. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 13, diz que Cristo aparecerá com os seus santos glorificados. E a Epifaneia é a manifestação, é a vinda de Jesus em glória, como diz Apocalipse, capítulo 1, verso 7. A Epifaneia será de modo visível para a terra. Todo olho verá. Na Epifaneia, Cristo virá com os seus e pisará na terra. No caso, especificamente, no Monte das Oliveiras, como está descrito no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 5. É interessante que nós possamos ler, não é? Essa profecia tão tremenda do livro do profeta Zacarias, o capítulo 14. O profeta Zacarias diz: vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém para o oriente, e ao Monte das Oliveiras será dividido no meio para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelos vales dos meus montes, porque no vale dos montes chegará até Azael. Fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Quando Jesus Cristo virá na sua manifestação na Epifaneia, onde Israel, nesse momento final da grande tribulação, Israel estará cercado por todas as nações da terra com o propósito de ser aniquilado. O Senhor vai juntar as nações. O profeta Zacarias aqui, no capítulo 12 do seu livro, capítulo 12 do livro do profeta Zacarias fala sobre isso, Versículo 8 e 9. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, de sorte que o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Deus vai preparar, como está preparando todas as nações da terra, para destruí-las exatamente em Jerusalém. Irmãos, tudo começou em Jerusalém e tudo terminará em Jerusalém.
Em Jerusalém começou nossa salvação, e em Jerusalém culminará a destruição do mundo e dos ímpios. De Jerusalém começou a nossa redenção, e em Jerusalém o Senhor administrará toda a terra durante o período milenial. De Jerusalém sairá o governo, sairá o cetro, como diz o profeta Jeremias, como diz o profeta Daniel, como diz o profeta Oséias, como diz o profeta Miqueias. Então, há inúmeras referências, não é? Então, dentro desse contexto, na Epifaneia, que é a manifestação visível de Jesus, que virá com os seus santos para livrar Israel de sua aniquilação. Quando eles estarão completamente, não é, domados para serem destruídos, como diz Zacarias capítulo 12, versículo 10. Sobre as famílias de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram, onde Jesus foi crucificado. Quem crucificou, quem rejeitou, quem condenou Jesus à morte? Os judeus religiosos que rejeitaram Jesus como o Messias, o Senhor e o Salvador. E ele, no seu retorno visível, ele será até questionado por aqueles remanescentes, não é? Como nós estamos lendo aqui. Olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo seu primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rinom no vale de Meguido. A terra pranteará cada família à parte, a família de Davi à parte e suas mulheres à parte, a família de Natã à parte e suas mulheres à parte. E assim sucessivamente. E vão perguntar, que feridas são essas? E Jesus lhe dirá, essas feridas foram feitas na casa dos meus irmãos. Porque Jesus é judeu. E a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. E é por ele, por meio dele e para ele. Não tem outro caminho, não tem outra fonte de vida, não tem outro Senhor, não há outro Deus. Só Jesus Cristo é o Senhor do céu, da terra, do mar, de tudo. Ele é o detentor de toda a glória. E disse o apóstolo João, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Então, na manifestação de Jesus visível, que a Bíblia chama de Epifaneia. Espero que vocês tenham entendido. E agora nós vamos falar um pouco sobre as ilustrações bíblicas sobre o arrebatamento. Essas ilustrações servem-nos, para provar que a igreja não passará pela grande tribulação, como demonstraremos no decorrer das nossas videoaulas, Essa e as demais. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Enoque foi transladado para não ver a morte. Isso está lá no livro do Gênesis, o capítulo 5 e o verso 21 até o 24. Fala sobre Enoque. E no capítulo 11, verso 5 da carta aos Hebreus. Enoque andava com Deus e Deus arrebatou Enoque, tirou Enoque de forma que Enoque não foi mais visto. Isso demonstra que a igreja será tirada. Olha, voltando agora para um pouco daquilo que nós falamos atrás, sobre a parousia. Cristo virá para a igreja de forma invisível. Ninguém o verá, como ninguém verá o arrebatamento, ninguém verá a Cristo. Assim Enoque andava com Deus, e a Bíblia diz que o Senhor o tomou para si e ele não foi mais visto. Assim será com a igreja. Nos capítulos 6 e 7 do livro do Gênesis, quando fala-nos sobre que a arca que Deus mandou Noé construir, a arca foi revestida com betume. Esse betume, ele simboliza a expiação de Cristo, por dentro e por fora. Foi construída segundo especificações dadas pelo próprio Deus. Disse Deus a Noé e sua família, entra na arca. Deus fechou
a porta da arca pelo lado de fora antes do início do dilúvio. A porta foi fechada antes de começar a destruição. Em Gênesis 19, verso 1 a 24, nos narra a história de Ló e de sua família. E diz, a palavra, Ló e sua família viviam em Sodoma, uma cidade pervertida, uma cidade voltada à prática da homossexualidade, de todo tipo de sorte de perversão sexual. E Sodoma, que foi uma cidade que existiu, essa cidade foi habitada, essa cidade está dentro do registro bíblico, não só bíblico, como também geográfico do mundo, onde era a cidade de Sodoma, hoje situa-se o Mar Morto. O Senhor teve que tirar Ló daquela cidade ímpia para poder começar a destruí-la. Deus não destruiu Sodoma enquanto Ló estava lá. E diz o texto sagrado, o Senhor disse, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. A ordem de Deus a Ló é, foge e vai para a campina. Foge, não olha para trás, porque eu vou destruir a cidade. E a cidade só foi destruída quando Ló foi tirado. E observe que no registro do capítulo 19 do Gênesis, Ló não saiu só. Os anjos pegaram Ló e o levaram a uma distância para que Ló fosse salvo. Os anjos participarão no dia do arrebatamento também. Os anjos receberão a ordem de Deus para trabalhar. A Bíblia diz que a trombeta do arcanjo, o arcanjo é um anjo que estará trabalhando no dia do arrebatamento da igreja. Ló foi auxiliado pelos anjos a sair de Sodoma para Deus destruir aquela cidade. A cidade só foi destruída depois que Ló foi tirado. Temos outro exemplo bíblico no capítulo 24 do livro do Gênesis. Abraão enviou o seu servo Eliezer para trazer uma noiva para o seu filho Isaque. E a futura noiva de Isaque, Rebeca, ela jamais tinha visto a face de Isaque, o seu futuro marido. Ela não conhecia, pois ela morava muito distante, muito longe, muito praticamente isolada o seu contato com Isaque. E aí Abraão queria casar o seu filho. Abraão simboliza a pessoa de Deus. Eliezer simboliza a pessoa do Espírito Santo. Isaque simboliza a pessoa de Cristo. E Rebeca simboliza a pessoa da igreja, simboliza a igreja. E Eliezer, por ordem do pai, foi buscar a Rebeca. E a gente vê isso retratado no Novo Testamento. Jesus disse, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E aí o Espírito Santo vem para fazer o quê? Para buscar a noiva, para adornar a noiva, para preparar a noiva. E se você ler o capítulo, todo o capítulo 24, quando Eliezer sai para cumprir a ordem do seu senhor Abraão, que simboliza a pessoa de Deus, ele levou 9 camelos adornados com todo tipo de joias, de pedras preciosas, para entregar a Rebeca. Esses 9 camelos com todas essas joias é o símbolo das dádivas que o Espírito Santo traz à igreja. O adorno, a santificação, o brilho, a luz, a glória, preparando a igreja para se encontrar com Jesus. Assim como Eliezer encontrou-se com Rebeca, lhe presenteou com todas essas dádivas, e Rebeca aceitou o convite de Eliezer para casar com Isaque, o filho de Abraão, sem nunca o ter visto, sem saber quem era, aonde ele estava, mas sabia que estava assumindo um compromisso de encontrar-se com ele. E Eliezer a conduz até Isaque. E a Bíblia diz que Rebeca viu de longe
E assim como Isaac viu Rebeca ao longe, e ambos foram ao encontro. Isso mostra-nos, mais uma vez, uma figura histórica, um fato que aconteceu, não é? Mas que retrata aquilo que nós falamos no começo desse vídeo. Quando Cristo virá até as nuvens na parousia, e a igreja que está na terra subirá ao encontro dela. Quem levará? O Espírito Santo levará a igreja a encontrar-se com o Senhor Jesus nos ares, nas nuvens. Mais uma figura do arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, a palavra grega que corresponde à nossa palavra encontrar na língua portuguesa. No grego é eis aponteisin. No grego é eis aponteisin. E indica o encontro entre pessoas importantes. Qual é a pessoa mais importante que existe nesse mundo para Deus? A sua noiva, a igreja. A igreja que foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Igreja corpo, igreja adornada pelo Espírito Santo, igreja esplendorosa, a igreja que foi revestida, a igreja que foi santificada, sem mácula, sem ruga, sem mancha, para encontrar com o seu noivo nas nuvens, que é Cristo. A igreja é a noiva, esposa especial, importante, a princesa que se prepara para o encontro com o príncipe da paz, Jesus. A tipologia ou a figura comparativa de Isaac e Rebeca indica que, assim como ambos se encontraram no meio do caminho, assim a igreja e Jesus se encontrarão nas nuvens, entre os céus e a terra, meio do caminho. A palavra eis, aponteisin, encontrar, significa, neste caso, na nossa língua, sair a fim de encontrar. Sair a fim de voltar com. Sair a fim de encontrar com alguém importante. E ela só aparece 2 vezes nas Escrituras. Somente por mais 2 vezes essa palavra aparece nas Escrituras com esse sentido, né? Como está escrito em Mateus 25, verso 1 a 6, quando fala das virgens, das prudentes, o sentido da palavra, esse encontrar-se com o noivo, é eis aponteisin, que significa, como falei, né? Encontrar-se e sair ao encontro e voltar com uma pessoa especial com a qual ela foi se encontrar. Esse é o sentido da palavra. Então é importante que você escute com atenção, escreva, ouça mais de uma vez, para que você consiga absorver de uma forma mais profunda, mais coerente, mais inteligível tudo o que está sendo falado. E se você não entender, você também pode comentar, entrar em contato comigo e eu posso lhe responder de forma direta, não é? Então, meus queridos irmãos, Cristo virá e levará a gloriosa igreja, os santos, os fiéis da terra, e livrá-los-á, como diz as Sagradas Escrituras, da grande tribulação que há de vir sobre este mundo, que nunca teve antes e nem depois haverá. Jesus derramará a ira dele. Deus irá derramar a ira dele sobre a terra para castigar todos os homens que não deram crédito à palavra, que cometeram toda sorte de práticas de injustiça contra Deus e contra o seu próximo. Contra Deus, nós usamos esse termo contra Deus, porque quando nós fazemos mal a outra pessoa, nós estamos fazendo mal a Deus.
Deus não pode ser atingido pelo mal. Deus não pode ser atingido por nada, nem por ninguém. Mas Deus, ele é atingido quando você faz mal ao outro. Por isso que a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo meu próximo, eu amo a Deus. Quando eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus aborrecendo o meu próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus guardando raiva, ira, rancor. Entrega todos os males que estão te fazendo, entrega a Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O teu juiz é o Senhor, é Ele que te justifica, é Ele que te defende, é Ele que julga a tua causa, é Ele que toma a tua frente, é Ele que vai falar por você. Porque por mais que nós queiramos justiça, neste mundo aqui, todas elas falham. O profeta Isaías diz que a justiça dos homens são como trapos de imundícia. Desta terra, nós não veremos a justiça de forma digna como ela deve ser. Mas a nossa justiça, ela vem do Senhor, ela vem dos céus, ela vem de cima, ela vem do alto, ela vem daquele que não muda, daquele que é fiel, daquele que julga e peleja com justiça. Nas próximos vídeos, nas próximas videoaulas, nós iremos tratar de forma mais específica algumas coisas relacionadas ao arrebatamento da igreja. Portanto, se você não entendeu essas expressões, não é? Entre em contato conosco e a gente vai poder assim lhe responder, porque o objetivo aqui não é aparecer, mas é simplificar, usar uma linguagem simples, uma abordagem simples, porque o objetivo é que você aprenda, que você entenda, porque a gente sabe que tem pessoas que não conseguem alcançar a linguagem teológica, não é? Uma linguagem mais clássica. Por isso que eu uso palavras com terminologias mais simples, sendo mais objetivo, porque a finalidade é que você aprenda, que você entenda, que você se fortaleça, que você se firme, que você seja edificado em Cristo, que você não deixe Satanás minar a sua fé, olhando para as coisas, olhando para os defeitos, olhando para as falhas, lembrando que você tem falhas, você tem defeito, você também erra, você comete erros e você tem que aprender a conviver com os erros que os outros podem cometer com você. Que Deus te abençoe, levanta a tua cabeça, pede a Deus graça, pede a Deus misericórdia, te enche do Espírito Santo, peça que o Espírito Santo encha o teu coração de amor. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Jesus Cristo está às portas e a Bíblia diz que quanto mais isso acontece, esses sinais acontecem, a Bíblia diz, assim como ele é puro, nós devemos nos purificar, abandonando o pecado, abandonando todo o embaraço, como o apóstolo Paulo diz. Prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não deixe de compartilhar, de comentar, de deixar seu like e assistir os vídeos anteriores. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus.